Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar de uma planta que está chegando a hora da gente colher ela. Aqui é a Sandra Rigo, eu falo de Erechim e nós estamos entrando no outono, está começando a esfriar um pouquinho, né? E essa planta de hoje é a curcuma longa, também conhecida como açafrão da terra. Essa planta, ela é uma planta que está a cada ano sendo mais cultivada e as pessoas estão usando ela como um condimento de uma abrangência assim bem interessante que a gente vai conversar hoje. Então nós vamos começar mostrando a folha, a planta dela. Aqui está a plantinha, né? Ela pode ser cultivada em vaso. Olha que interessante a questão da soberania alimentar. O que eu posso produzir dos alimentos que eu consumo? Ou dos condimentos, porque a curcuma, ela entra como um condimento muito interessante na nossa dieta alimentar. A partir do momento que eu cultivo, eu estou tendo a minha independência alimentar. Então, aqui estão os rizomas da curcuma. Esse rizoma, ele tanto serve para te plantar, para formar uma nova planta, quanto para te produzir o teu condimento. Vamos falar um pouquinho qual que é o tipo de clima que que a curcuma precisa. Ela é uma planta extremamente rústica, ela é da família das gingibreáceas. Ela só precisa de bastante sol. Ela se adapta a qualquer tipo de solo, desde que não seja solo encharcado. Quando ela começa a amarelar as bordas das folhas, ela começa a dar sinal de que ela está encerrando a fase vegetativa dela. Então, ocorre o amarelecimento das folhas no outono e no inverno, e aí é o momento da gente colher o rizoma para preparar o condimento para a gente usar durante todo o ano. A característica do rizoma da curcuma longa, do açafrão, é que ele tem essa cor extremamente laranja, um odor bem forte, bem agradável, inclusive. Quem confere essa cor laranja é a curcumina, é um componente químico que existe no rizoma e que atribui juntamente com outros outros componentes químicos em menores proporções, contribui para que o pozinho da curcuma ele tenha características como a ação anti-inflamatória, como a ação cicatrizante, como aumento da imunidade. Ele está sendo estudado como antitumoral. Em resumo, esse é um alimento que toda vez que você consumir, você vai estar te fortalecendo o teu organismo de alguma forma, porque você consome em forma de tempero, em forma de condimento. Aqui a gente pode ver como que é o pozinho. Essa aqui é a forma com que a gente tradicionalmente usa a curcuma. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: ah, mas eu tenho o meu pezinho lá na minha casa, quando eu preciso eu vou lá e corto um pedacinho da raiz. A raiz, ela vai estar no auge do seu valor alimentar e do seu valor condimentar entre o outono e o inverno, que é quando você colhe. Então, quando você estiver colhendo nas outras estações do ano, ela não vai ter o mesmo valor como ela tem agora. Você está respeitando o ciclo da planta para colher. Quando você colhe o rizoma, você lava ele, a gente lava com uma escovinha. Você rala na parte grossa do ralador. Você pode secar ele ou no forno ou numa secadora, mas a temperatura tem que ser entre 40 e 50 graus para não comprometer as características da planta. Secou, você pega aquele produto ralado, bate no liquidificador e daí você vai
ter o pozinho da curcuma ou do açafrão, que também ela é conhecida por esses dois nomes. Aí, de posse desse pozinho, você precisa guardar ele em lugar escuro, seco e escuro, porque o ideal é você usar durante as outras estações do ano o pozinho que você preparou entre o outono e o inverno. Bom, vamos conversar para que serve então essa planta, esse condimento. Ele é utilizado para usar em pães, ele é utilizado para pão de queijo, você coloca um pouquinho desse condimento, em temperos de carnes, temperos de sopas, temperos de molho, e também é utilizado in natura. Muitas pessoas dissolvem ele num copo d'água e tomam para aumentar a imunidade. No conhecido suco verde, ele também pode ser acrescentado nos sucos. E ele é um coringa para a gente ter na cozinha. E quando você produz esse coringa lá no teu vasinho, ou num cantinho da tua casa, ou na sacada do teu apartamento, tu vai saber que esta planta, esse pozinho é puro. Não tem farinha de milho misturada, não tem nenhum outro elemento químico misturado para alterar a cor, é puro que você vai estar usando. Então, o valor de um pozinho desse aqui, de um tempero desse, ele é incalculável se é você que produz. Por isso que nós, no Brisa de Aromas, a gente sempre incentiva as pessoas a se sentirem capazes de produzir ao menos algumas coisas da alimentação que elas consomem. Bom, dentro da área alimentícia, ele tem essas várias utilizações, né? E também ele é utilizado dentro da parte de produção de cosméticos veganos. Ele é utilizado em cremes hidratantes, é utilizado em sabonetes terapêuticos, mesmo nesse sabão de álcool a gente também pode utilizar. É uma planta que o seu pozinho, ela pode ser usada assim por uma extensa gama de ações, tanto para alimentação quanto a parte de cosméticos. Ela também é considerada uma tinta natural, né, para os artesãos que pintam com extratos naturais. Ela é muito bem-vinda dentro da nossa cozinha. Então, apesar de ser uma planta há centenas de anos, usada no Oriente, na Índia, ela chega aqui no Ocidente, está principalmente aqui na nossa região. São inúmeras famílias que cultivam, usam e comercializam esse condimento. Então, a gente fica à disposição lá no YouTube, né? Aqui na página do Brisa de Aromas também. E são todos bem-vindos para questionamentos, enfim, ficamos à disposição. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo dia que a gente vai falar de outra planta.